Tivemos a ilustração de que estamos no local certo para debater como produzir conhecimento e alinhá-lo com a inovação. A verdade é que o último relatório, conforme mencionamos, do barómetro da PwC sobre a economia do mar, refere-nos que a maioria dos gestores de topo inquiridos dizem que existe um baixo grau de cooperação entre a academia e as empresas. Por outro lado, nem de propósito, não sei se foi no público de ontem e de anteontem, o criador da passa publicidade da Geox diz que no mundo global só ganha quem souber inovar e quem souber registar e quem tiver o registro da sua patente, porque só assim é que se consegue gerar valor. Nós temos uma zona económica exclusiva muito grande, temos que a valorizar e vamos necessariamente ter necessidade de valorizar economicamente o nosso conhecimento. É isto que nos propomos aqui, num espírito aberto. Eu esqueci-me de referir ao bocado, mas no fim deste ciclo de debates Investir no Mar, Como e Porquê, que parte sempre do bom exemplo e estabelece sempre o diálogo entre as diversas instituições e os empresários e os cidadãos, iremos fazer e pugnar por apresentar no final do ano uma publicação que conterá todas as intervenções e o contributo de todos os oradores do painel e também de quem assistir e de quem participa nas conferências e queira enviar os seus depoimentos escritos. O painel não pode ser mais enriquecedor, está composto com os bons exemplos, com a investigação, com a instituição que acolhe as universidades e par a par com o desenvolvimento da atividade portuária, a instituição como a Comissão de Coordenação e quase que dispensaria a apresentação, mas em traços gerais, professor Emílio Gomes, Presidente da Comissão de Coordenação, professor catedrático da Universidade Católica Portuguesa, pró-reitor para as Relações Empresariais da Universidade do Porto, membro do Conselho Consultivo da COTEC e Presidente do Conselho de Administração da Agência de Inovação. Independentemente e acima disto tudo, tem a seu cargo um grande desempenho que é transformar a Zona Norte numa zona de convergência, numa zona competitiva. Em que é que o mar pode contribuir e como é que vamos ver o cruzamento entre a inovação e a valorização do conhecimento e as empresas? Liga aqui. Muito obrigado à doutora Ivone Rocha pela iniciativa, que nos faz muito bem, de vez em quando, parar para discutir questões tão importantes como esta, neste tipo de ambiente, de uma plataforma social, que do ponto de vista social é completamente transversal, que discute temas de interesse comum e nesta parceria extremamente agradável do meu amigo Engenheiro Brogueira Dias, responsável pela APDL, que aqui acolhe esta iniciativa, pela direção do CIMAR e também pelo Rui Pereira, que nos vem aqui trazer o exemplo de quanto é difícil ou quanto é fácil desenvolver uma empresa neste setor do mar. E porque o tema de produzir conhecimento e alinhá-lo com a inovação, acho que permite isto mesmo. E a mim cabe-me aqui hoje um papel um pouco mais institucional. Eu serei breve, mas o Sr. Presidente da Câmara de Vinhos disse que isto peixe dentro d'água. Eu vou tentar usar aqui a minha qualidade de quem tenha a ousadia de achar que ainda percebe um pouco deste setor, de expressar aqui a minha visão muito pessoal desta área do mar e de como produzir conhecimento e alinhá-lo com a inovação neste setor. Em primeiro lugar, a palavra mar e este tema tornou-se muito atual e muito transversal nestes últimos anos, nesta questão de tema atual e da sua discussão. E se me permitem, eu acho que nós, quando falamos do mar, temos que ser cuidadosos e ir descodificando a linguagem, em especial quando estamos a falar das questões do conhecimento e da inovação no setor do mar. Ora bem, e então, quando falamos destas questões do mar e neste alinhamento de conhecimento, nós estamos a falar de coisas muito distintas.
e que, se não as destrinçamos, elas podem até, de certa forma, às vezes prejudicar o discurso. O que é que eu quero dizer com isto? Que, do ponto de vista de amadurecimento de conhecimento, por exemplo, falarmos de grau de conhecimento e da sua transferência para atividade produtiva ou realização de operações, é completamente distinto falarmos num tema de sistemas de navegação, sistemas eletrónicos de apoio à navegação, sistemas de gestão de portos, ou de áreas de biotecnologia, ou, mais ainda, da questão dos novos conceitos de plataforma continental. Quando nós estamos a falar das primeiras áreas, estamos naturalmente a falar de áreas do conhecimento cujo grau de maturidade está, hoje, desde já, muito mais próximo daquilo que é a realidade de cada dia na sua aplicação. E, por exemplo, parece-me a mim que, em Portugal, nós devemos otimizar, desde já, o conhecimento que temos nessas áreas, aproximando, claramente, muito mais de uma área de transferência de tecnologia e da sua aplicabilidade. Estamos a falar em graus de aplicação, em alguns casos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, em prazos até 5 anos, na esmagadora maioria dos casos. E onde nós temos belíssima capacidade. Sem sairmos aqui na nossa zona da Armada do Porto, instituições como o INESC, o INEGI, têm hoje, a própria Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, parcerias muito próximas de tudo aquilo que eu falei. Os sistemas de pequena robótica submarina ligados à segurança, à monitorização de portos, são sistemas muito maduros. Quando nós falamos, e temos aqui alguém que dirá isso com mais detalhe, de empresas no setor e no domínio da biotecnologia marinha, nós estamos a falar de tempos muito distintos de proximidade ao mercado. E é bom que se perceba isto para que as coisas não falhem. Dificilmente uma empresa no domínio da biotecnologia afirma produtos no mercado com possibilidades de sucesso a uma escala global em períodos de tempo abaixo dos 8 a 10 anos. E isto tem que ser naturalmente acautelado num plano de negócios com um equilíbrio do posicionamento deste tipo de iniciativas, ou então percebermos que, do ponto de vista de financiamento e maturidade de chegada destes produtos aos mercados, estamos a falar de coisas bastante diferentes. Por exemplo, de certeza que ali os nossos amigos da Alga Plus nos vão explicar como é que, estando a pensar nos produtos de $1 million para o futuro, entretanto, e por estratégia de sobrevivência, e enquanto desenvolvem ID, eles mantêm a sua estratégia de mercado. Já agora, uma manifestação de interesse. Eu disse recentemente que, até quando entrei na CCDR, eu não tenho hoje nenhum interesse pessoal em nenhuma empresa. Não é completamente verdade. Eu tenho desde há bastantes anos, e não alienei, cedi em casa aos meus 2 filhos, uma pequeníssima participação numa biotecnológica ligada ao mar que se situa no Algarve. Mas tenho isto desde há 12 anos? Mais? 14 anos, 15 anos. E mantenho a esperança de que um dia nós havemos de encontrar o produto mítico que há de transformar as microações dos meus rapazes em algo de hipervalioso para o país e para o mundo. Mas é assim que se vê um investimento em biotecnologia marinha. Não é algo de que se esteja à espera de um retorno imediato do conhecimento investido. São graus de maturidade diferentes. Terceira questão, e depois volto à forma como eu vejo este tema. Plataforma continental. E porque é que se aborda hoje a pretensão de Portugal poder alargar o conceito de plataforma continental? Porque o conceito de plataforma continental já não é hoje estritamente físico. Porque se o conceito continuasse a ser um conceito estritamente físico, então a discussão não fazia sentido. Está lá, a matemática continua a ser relativamente simples, definem-se os critérios e a plataforma é o que é. Não. Hoje o conceito de plataforma liga-se a muita atividade, nomeadamente a atividade biológica, que existe em torno do conceito de plataforma.
e, nomeadamente, alguma atividade até dos fundos oceânicos. E é esta que, muito legitimamente, leva a que Portugal se queira posicionar como um player à escala mundial em termos da intervenção que tem sobre este conceito de plataforma. Questão agora. Porque os alinhamentos são diferentes, devemos deixar de investir em alguns porque são mais longínquos e investir apenas naqueles que são mais imediatos e mais prioritários? Não. Do meu ponto de vista, será tão importante continuar a investir no conhecimento dos sistemas tecnológicos ligados à navegação e aos portos e às questões de segurança, como será muito importante continuar a investir no apoio ao desenvolvimento de uma área moderna de biotecnologia ligada ao setor marinho, como também, do ponto de vista estratégico, a longo prazo, a nossa aposta na consolidação do conceito de alargamento de plataforma deve continuar a ser estrategicamente apoiada pelo país. Mas com a consciência plena de que estamos a falar de coisas diferentes. É difícil pedir que haja retorno do nosso investimento estratégico na plataforma no curto e médio prazo. Mas faz todo o sentido, do meu ponto de vista, que o país tenha uma estratégia para este setor e para este domínio. Com a consciência que é um investimento longínquo. E mais, eu estou convencido de que nós teremos grande apoio internacional nesta pretensão, nomeadamente de alguns players estratégicos mundiais. É relativamente público o apoio que os Estados Unidos têm dado, e a França também, a esta pretensão de Portugal no alargamento deste novo conceito de plataforma. Da mesma forma também que nós temos que ter mecanismos adequados para apoiar a transferência de conhecimento e alinhá-lo com a inovação nas áreas e nos domínios da biotecnologia marinha, por forma a fazer com que daqui a uns anos algumas destas empresas que hoje fazem um percurso duríssimo, difícil, onde não é seguramente o retorno mensal ou o retorno anual em forma de dividendos durante muitos anos que alimenta estas empresas. Não. É a esperança de que estão num domínio do conhecimento em que as viragens são muito rápidas, em que se de repente as apostas que fazem se revelam apostas sérias, o país tem um grande benefício, quer do ponto de vista de impacto na criação de valor, quer no ponto de vista da criação de emprego qualificado. E, portanto, são estas as dimensões em que, do ponto de vista estratégico e institucional, eu vejo o nosso alinhamento com o mar. Falta-me aqui outra vertente, que às vezes se fala muito. A questão da aquacultura. E quando se fala de aquacultura, nós podemos falar de várias formas de aquacultura. Se nós estivermos a falar de Portugal enquanto país produtor de alimentos compostos para peixes, o panorama é muito positivo. Nós temos uma empresa na região do norte de Portugal que é dos maiores players europeus do setor. Foi desenvolvida a partir de uma parceria da Universidade do Porto com esse grupo. A partir de 1992. Cria emprego e afirmações como um dos melhores e maiores players europeus do setor. É claro que essa empresa ou se virava para o exterior, ou praticamente não existia, porque a dimensão da produção aquícola em Portugal é ainda relativamente restrita. E vale a pena não ignorar algumas das questões. A questão central de a nossa dimensão na produção aquícola ser ainda restrita é uma dimensão de ainda conhecimento tecnológico insuficiente para as nossas condições naturais. A nossa costa é o que é. E ela cria dificuldades naturais ao crescimento dos processos. O crescimento da aquacultura nos próximos anos está inevitavelmente ligado ao grau de conhecimento e de maturidade de um conjunto de tecnologias que permitam pacificar este convívio difícil entre uma produção que precisa de ter 365 dias por ano água e 360 dias por água, 24 horas por dia, 60 minutos por hora, oxigênio para os peixes, com uma costa que, em alguns meses do ano, e em especial em alguns dias, não é nada amigável. Nem é nada amiga. E somos confrontados
quase todos os anos, com alguns dias ou algumas semanas difíceis. E, portanto, conjuga-se aqui aquilo que é conhecimento biológico com conhecimento em domínios da engenharia, sem o qual, dificilmente, a aquacultura nos próximos anos subirá para patamares mais elevados. E, portanto, convém também, quando se fala em aquacultura, de ver. E também há outros domínios. Vamos ver aqui um exemplo de produção de algas, que é uma produção aquícola, como produção aquícola para exportação. Eu sei que neste momento há gente a estudar ouriços do mar, é isso? Vejo, falam por lá da nova grande loucura mundial, que é a produção de ouriços do mar, que a produção de ostras em Portugal tem ainda um enorme espaço para crescer. E, portanto, não podemos ficar apenas confinados à questão piscícola em si, mas a aquacultura tem outros domínios, e ressalvo também esta questão, especialmente ligada à questão dos peixes. A necessidade de conjugar desenvolvimentos tecnológicos de vários setores para que esta área se afirme. E termino esta minha visão menos institucional, mas muito mais como eu vejo estas questões do mar, que é um setor que eu vou sempre acompanhando, do qual nunca me deixaram desligar, quanto mais nem seja porque lá em casa todos os dias me falam qualquer coisa disto, e portanto eu vou ouvindo e estando atento ao que se passa, e muito obrigado por me permitirem, num final de dia, partilhar, neste espaço muito privilegiado e numa plateia tão interessada por este tema, esta questão de como nós vemos o alinhamento do conhecimento e inovação no setor do mar. Muito obrigado.